O bebê acorda a noite inteira mesmo. É normal. É isso que todos falam pra você. Mas a verdade que ninguém quer te contar é que isso é uma grande ilusão. Eu vou te mostrar e te provar como é possível ter um bebê que dorme de 8 a 10 horas ou mais de sono todas as noites. E isso, é claro, sem que você precise deixar o seu bebê chorando no berço sozinho. E atualmente ela dorme 12 horas por noite. A minha bebê hoje dorme 12 horas por noite. Ela dorme 13 horas. Eu acabei de colocar o Davi pra dormir e ele vai dormindo até mais ou menos umas 6 horas da manhã. São 11 horas seguidas de sono. Nenhum de nós nasceu para acordar 3, 4, 5, 10 vezes durante a noite. O nosso corpo não aguenta. Nem o seu e nem o do seu bebê. E você sabe do que eu estou falando, porque você está sentindo na pele o que é isso. Que era de 5 a 8 despertares por noite. Então era extremamente cansativo, desgastante, né? Chorava noite e dia. Achei até que eu tava com depressão pós-parto. Eu só fazia chorar, desesperada, angustiada, sofria muito irritada. Era angustiante, era desesperador. Eu sofri muito. Chegava assim, umas horas assim que eu chorava, eu tava exausta, eu tava cansada. Eu tinha vontade de sumir. Eu me sentia a pior mãe do mundo. Talvez você esteja esquecendo as coisas, desatenta, cansada, estressada, triste, com crises repentinas de choro. Você acha que é uma mãe ruim, que não dá conta do recado, ou pior, que está com algum problema psicológico, quando na verdade você está exausta. O seu problema tem nome e se chama privação de sono. Mas isso acaba hoje. Meu nome é Angélica Rabelo, sou médica pediatra, titulada pela Sociedade Brasileira de Pediatria e pela Associação Médica Brasileira. E em quase uma década de experiência, já ajudei milhares de mães e bebês a terem longas noites de sono, exatamente como deve ser. E nessa série, que começa hoje, eu vou revelar o porquê o seu bebê não consegue dormir a noite inteira ou fazer boas sonecas. Existe uma razão para isso, mas também existe uma solução. E as mais de 2.000 mães que eu já ajudei só neste último ano são a prova disso. Nessa primeira aula, eu vou te mostrar os 3 maiores erros que bloqueiam o sono do seu bebê. Mas antes, eu quero que você venha aqui comigo e entenda algo sobre você mesma e sobre o seu bebê. Eu não posso dar um passo sequer nesta aula se você não entender como surgiu essa loucura de achar que é normal a mãe não dormir, que é normal a privação de sono na maternidade. Há 2.500.000 anos atrás, a humanidade surgiu. No início de tudo, a vida era muito difícil. Qualquer coisa ameaçava a existência dos nossos ancestrais. Não existia cidade, não existia casa, não existia domínio do fogo. Uma caverna úmida e gelada era o melhor tipo de proteção possível para enfrentar a escuridão da noite. Mesmo assim, os seus antepassados estavam expostos. Um lobo, uma serpente ou mesmo um inseto venenoso poderia aparecer no meio da noite e colocar em risco a sua família. Todo santo dia era um perigo diferente. Gerações inteiras nasceram e morreram sob tensão constante pela sobrevivência. No mundo assim, é óbvio que acordar no meio da noite não só era normal, mas até importante. Afinal, um animal feroz ou venenoso poderia colocar em risco, principalmente, o membro mais indefeso da sua família, o seu bebê. Milhões de anos se passaram e hoje estamos aqui. Não paramos de evoluir e criar novas formas de viver. Tudo isso com um único objetivo: garantir a nossa sobrevivência. Mas acontece que você não vive mais no tempo das cavernas e não precisa acordar a noite inteira. Nem você e nem o seu bebê. Muito pelo contrário. Cada vez mais é fundamental dormir. É durante o sono que o cérebro do seu bebê se desenvolve. E hoje em dia, os bebês que não dormem bem não desenvolvem o máximo do seu potencial. E você não precisa carregar mais essa culpa na sua maternidade. E é por isso que eu volto a afirmar: privação de sono não é normal e não está tudo bem. Por isso, eu estou aqui para devolver a você, mãe, e ao seu bebê o direito de dormir a noite inteira. E olhando assim, pode até parecer um sonho distante ou algo impossível, fora da realidade. Bom demais para ser verdade. E eu sei que a sensação que dá é exatamente essa. Quando eu comecei, eu achei que fosse ser muito difícil, parecia que ia ser uma coisa meio que impossível. Eu via os vídeos da doutora Angélica que falava: é um milagre, nunca vai acontecer. Mas eu quero que você fique tranquila, porque eu já vou te mostrar o porquê essas longas noites de sono ainda não são uma realidade na sua vida, como já são na vida da Fernanda e dessas mulheres que não aceitaram a maternidade como sinônimo de exaustão e noites em claro.
Hoje em dia ela dorme por volta das 8h30, 9 horas da noite, vai até as 6h30, 7 horas da manhã direto, sem acordar. A minha bebê hoje dorme 12 horas por noite. Religiosamente, 8 da noite ela tá indo dormir, 8 da manhã ela tá acordando. A Antônia dorme às 8 horas da noite e acorda às 7 horas da manhã, todos os dias. A Sara vai dormir por volta de 8 horas da noite e acorda por volta das 7 horas da manhã. Mas antes de seguirmos para os 3 erros que você provavelmente está cometendo, deixe-me apresentar um pouco melhor. Como eu falei, eu sou médica há quase uma década e além dos meus atendimentos clínicos, sempre gostei de ensinar mães como você a terem uma orientação segura desde o início da maternidade. Comecei a minha missão como professora dando pequenas aulas numa maternidade em Lorena, interior de São Paulo. Todos os dias pela manhã, quando eu acabava as visitas dos recém-nascidos na maternidade, eu tirava um tempinho, reunia as mães que estavam por lá e ensinava tudo que eu podia sobre os primeiros meses de vida dos bebês. Nessa época, eu percebi que a maior dor das mães que me procuravam não estavam relacionadas às cólicas, mamadas ou até mesmo refluxo. A maior dor de todas elas era o número de vezes que os filhos acordavam durante a noite. Passar noites em claro desestruturava aquelas mães que simplesmente não estavam acostumadas com isso. E o pior é que as dificuldades só aumentavam. Para produzir leite, a mãe ouvia que precisava estar relaxada, descansada, que não podia se estressar. Mas como ela faria isso se o bebê acordava de hora em hora? Além de acordar várias vezes durante a noite, o bebê também não conseguia tirar sonecas durante o dia. Ou, quando conseguia, isso só acontecia se estivesse no colo ou mamando. Eu verdadeiramente entendo tudo isso. E eu não falo na posição de médica. Eu falo como mãe que passou por todo o drama da privação de sono que você provavelmente está enfrentando. Sim, eu também passei várias e várias noites em claro. E todas as vezes que eu ouvia alguma mãe me contando tudo que estava enfrentando, automaticamente eu me transportava para os tempos em que eu mesma passei dificuldade. Chorei muito, fiquei semanas inteiras exausta, perdi a paciência com meu marido, sofri muito. Cheguei até a me sentir culpada por estar frustrada com a maternidade, por me questionar se eu realmente tinha nascido para ser mãe. Mas ao invés de deixar essas dificuldades me jogarem cada vez mais para baixo, eu usei todas as minhas forças para levantar a cabeça e correr atrás de uma solução. Eu decretei o dia do basta na minha vida. Chega de passar noites em claro, chega de ser uma mãe cansada para o meu filho e chega de ser uma esposa pela metade para o meu marido. Decidi reagir e mergulhar fundo nos maiores estudos científicos sobre o sono infantil do mundo. Se nem os meus filhos e nem o das minhas pacientes viviam mais no tempo das cavernas, precisava existir um motivo para que eles não dormissem. Tinha que ter alguma coisa bloqueando o sono deles. Não era normal ficar acordando a noite toda e tirando péssimas sonecas durante o dia. Existia um segredo que eu e a metade do mundo não estávamos enxergando. E depois de tanto procurar, eu descobri que segredo era esse e decidi compartilhar com as minhas pacientes e alunas. Espalhar essa mensagem se tornou a minha missão. Por isso, eu passo meu dia ajudando mães a acabarem de uma vez por todas com esse sofrimento, a privação de sono. E é essa ajuda que eu quero dar para você, começando hoje. E eu vou te contar quais são os 3 maiores erros que provavelmente você comete e acaba bloqueando o sono do seu bebê. Está preparada? Então vamos lá. O primeiro erro é ensinar o seu bebê a dormir mamando no peito ou na mamadeira ou usando chupeta. Há um século, a psicologia experimental estuda os condicionamentos. Ou seja, ela busca entender como você cria hábitos e estabelece rotinas. Todas as vezes que você precisa entrar em movimento para estudar, praticar exercício físico, trabalhar, aprender uma nova língua ou até mesmo conviver com outras pessoas, o esforço inicial é maior e o hábito não vira normal do dia para a noite. Agora, quando uma atitude se repete 1, 2, 5, 20 vezes, acaba se transformando em rotina. E aí fica muito mais difícil desfazer esse comportamento. Quando algo vira hábito, não importa se é bom ou se é ruim. Precisamos de uma dedicação extremamente forte para mudarmos. Quer ver? Tente parar de tomar banho todos os dias, não escove mais os dentes, ou tente cortar completamente o açúcar, diminuir drasticamente o sal. Percebe como não é tão simples eliminar um hábito? Agora, se é difícil para você, imagina para o seu filho. Nós médicos chamamos esses hábitos associados ao sono infantil de associações do sono. Na prática, é uma espécie de dependência, um estímulo que o seu bebê precisa para iniciar o sono ou permanecer dormindo. E essas associações são disparadamente as maiores causadoras dos despertares do seu bebê durante a madrugada, ou daquela dificuldade que você enfrenta para colocar o seu bebê no berço. Por isso, se o seu filho só consegue dormir se estiver mamando no peito ou na mamadeira, ou quem sabe, usando a chupeta, eu sinto dizer, mas é provável que ele tenha uma associação de sono. Não importa se outras pessoas dizem ao contrário.
A medicina já provou isso em centenas de estudos e livros produzidos falando sobre esse assunto, que inclusive há um bom tempo já faz parte do diagnóstico de insônia pediátrica. Uma equipe de cientistas da Academia Americana de Medicina do Sono revisou 52 estudos e chegou à conclusão que as associações do sono são tão reais que o tratamento precisa ser feito com mudança comportamental. E é exatamente o que eu faço com as minhas pacientes e alunas. Inclusive, a própria American Sleep Academy afirmou que problemas para pegar no sono ou despertares que acontecem no meio da noite precisam ser tratados com a eliminação das associações negativas. Segundo esse mesmo estudo, cerca de 30% das crianças menores de 3 anos sofrem com associações de sono. Por isso, se você e o seu bebê querem dormir a noite inteira, é fundamental eliminar associações negativas antes que elas se tornem cada vez piores e mais difíceis de serem retiradas. Todas as vezes que você acostuma o seu bebê a dormir mamando no peito ou na mamadeira, ou ainda usando a chupeta, pronto, as associações de sono começam a se formar. A associação negativa que eu tinha era o peito. Até então ele acordava de em hora, a cada 40 minutos, para chupetar meu peito e dormia. A gente ficava embalando elas por horas, ou então no peito por horas. E às vezes a gente colocava no berço, passavam 10 minutinhos, elas acordavam e tinha que começar tudo de novo. O cientista do comportamento Skinner provou que à medida que o tempo vai passando, essas associações tendem a se cristalizar. E é até possível que você já esteja enfrentando isso neste momento. Eu mesma enfrentei essa situação. O meu primeiro filho tinha associação negativa com a chupeta. Eu lembro de uma vez que ele acordou no meio da noite e nem eu e nem meu marido encontramos a chupeta. Misericórdia! Parecia que o mundo ia desabar e todos os vizinhos iam bater na porta da minha casa para me xingar. Dali em diante, eu passei a espalhar 3 chupetas pelo berço para não ter mais a chance dele acordar e começar a gritar no meio da madrugada. Com meu segundo filho, eu não tive problema algum com a chupeta. Eu já tinha entendido que ela ia me dar problema, mas eu não conhecia o BO que eu ia ter com a mamadeira. Chegava na madrugada, o João Pedro esgoelava e aí precisávamos sair correndo, igual doidos pela casa, para preparar a mamadeira. E se você acha que já estava ruim, era pior ainda, porque eu acostumei ele com leite sempre quentinho. Tá vendo só como não é só você que passa uns perrengues? Naquela época, eu já era médica, mas eu nunca tinha me dedicado de forma aprofundada ao estudo do sono infantil. Somente depois de passar por todas essas dificuldades, foi que eu resolvi dar um basta e não permitir mais que nenhuma mãe passasse por aquilo que eu passei. Então, mãe, escuta o que eu vou te falar. Não deixe que o seu filho associe cada vez mais o sono com esses estímulos que vão exigir que tanto ele quanto você fiquem acordados a noite inteira. E o jeito mais fácil de fazer isso é substituir associações negativas trocando por associações positivas. Comece criando um ambiente mais aconchegante, um lugarzinho mais gostoso, deixe as luzes mais baixinhas, coloque ele no bercinho, quem sabe até uma música calminha de fundo. Todas as vezes que o ambiente estiver dessa forma, o próprio organismo do seu bebê vai relaxando e já vai começar a entender que é hora de dormir. Depois de 20 dias, ela começou a dormir no berço durante a tarde e o dia. Então eu nunca mais tive que sair com ela no canguru. E com 20 dias eu já tinha conseguido tirar a associação negativa que a Louise tinha do peito. E em seguida eu consegui com que ela dormisse sozinha no berço. O segundo erro é fazer o bebê dormir sempre embalando. Eu cansei de ver mães que só conseguiam fazer o bebê dormir se ficasse embalando no colo, ninando, andando pela casa de um lado para o outro, balançando no carrinho ou, pasmem, dando voltas de carro pelo bairro. Ela só fazia sonecas se eu estivesse andando com ela no canguru. E eu ficava andando com ela 3, 4 horas por dia para ela poder fazer as 3 sonecas dela. Ela acordava de hora em hora durante a madrugada e ela só queria ficar no meu colo e eu balançando. Nem o pai oferecendo colo, o irmão, ela não queria, tinha que ser o meu colo. Uma da maior frustração nossa era ter que dar volta de carro com ele todas as noites e todas as sonecas para que ele pudesse dormir. A hora de dormir parecia a hora do horror, assim. Esse é mais um erro clássico. Da mesma forma como acontece com a chupeta, com o peito, com a mamadeira, você pode fazer o seu bebê criar uma associação de sono e aprender a dormir apenas com o movimento. O problema disso é que, mais uma vez, ele entende que precisa do embalo, das andadas para lá e para cá pela casa, ou até mesmo das voltas de carro para conseguir dormir. Por isso, quando acontece do seu filho dar uma leve despertada durante a noite, o que é super normal, ele até percebe que o ambiente está ótimo, escurinho, gostosinho, mas ele não tem o movimento. E aí, imediatamente, ele sente que está faltando alguma coisa e começa a chorar.
Para ele, não adianta ter todo aquele quartinho lindo, gostosinho, com óleozinhos essenciais, colarzinhos, cheirinhos, sonzinhos do útero, se está faltando aquilo que é o mais importante para ele, o movimento, a associação de sono que você criou para ele. Sem isso, é como se não existisse nada. Cuidado com esse tipo de associação. Às vezes, no meio do desespero, fazemos alguma coisa que até parece que vai dar certo. E a nossa tendência é repetir aquilo todas as vezes. Só que o grande problema é criar uma associação que logo, logo vai fazer você se arrepender. Porque eu te garanto, com base em estudos científicos e pela minha longa experiência de atendimento, que ao contrário do que as pessoas te dizem, isso não é uma fase e isso não vai passar. E apesar de muita gente falar, é assim mesmo, vai passar, e eu fui acreditando nisso, a Helena está com quase 3 anos e não tinha passado. O terceiro erro que eu vejo muita gente cometendo é acreditar que se o bebê ficar cansado, ele vai dormir mais rápido e até por mais tempo. Eu sei que isso seria o mais lógico, né? E o contrário disso realmente parece estranho. Afinal, depois de um dia exaustivo, cuidando do seu bebê, cuidando da casa e de todo o resto, a única coisa que você quer é deitar e dormir. Mas com o seu bebê não funciona assim. Na verdade, quanto mais cansado ele estiver, pior é. E aí que ele não vai dormir mesmo. Quando algo está incomodando muito o seu bebê, o corpo dele libera um hormônio chamado cortisol. E esse hormônio é conhecido como o hormônio do estresse. Quando ele é liberado, entramos em um estado de alerta, ficamos mais despertos. E é justamente por essas características que o cortisol vai deixar o seu filho ainda mais acordado. Nesse momento, acontece aquilo que chamamos de efeito vulcânico, onde toda a melatonina, que é o hormônio do sono, e outros hormônios e substâncias que também ajudam no sono e no relaxamento, são bloqueados. E o resultado? O seu filho vai ficar irritado, vai lutar contra o sono, vai brigar para fazer sonecas, vai dormir e acordar depois de 15 minutinhos e vai acabar entrando num estado de cansaço crônico. E aí pronto, você e o seu bebê entrarão num ciclo vicioso de noites mal dormidas, ficando pior dia após dia, noite após noite, até vocês chegarem no limite do estresse e da exaustão. Ele era um bebê extremamente chorão, nervoso, irritado. Ele, quando acordado, ele só chorava. Eu ficava muito triste com isso. Esses são os erros mais comuns que há anos eu vejo as mães cometerem e há anos também eu vejo as pessoas normalizarem. E eu também já fui uma delas. E eu sei o quanto é frustrante e às vezes até desesperador ver o seu filho chorando sem saber o que fazer. Você só quer acalmá-lo e fazê-lo dormir. Não importa de que maneira, mas perceba que isso pode custar as suas noites de sono e as noites de sono do seu bebê. Não apenas por 3, 4, 5 meses, mas por 3, 4 ou quem sabe 5 anos. Você acha que você vai conseguir sustentar esse cansaço e essa exaustão por 5 anos? Me desculpe a sinceridade, mas você não vai conseguir. Porque o seu corpo não está preparado para isso. Não é assim que as coisas deveriam ser. O estresse, o cansaço e a exaustão das noites mal dormidas que você tem hoje são um sinal, um alerta de que algo precisa ser mudado. Existem peças desse quebra-cabeça do sono que estão fora do lugar e eu vou te mostrar quais são essas peças na próxima aula. Então, na próxima quarta-feira, eu vou te contar como montar o quebra-cabeça do sono perfeito. E você vai entender como funciona o sono do seu bebê para que ele tenha de 8 a 10 horas ou mais de sono todas as noites. A próxima aula é extremamente importante, porque existe algo que é necessário para a saúde e bem-estar do seu filho. Algo que está relacionado ao sono, mas que ele não consegue fazer sozinho. E por isso, é você que precisa tomar a frente e fazer isso por ele e pela sua família. Mas eu só vou conseguir explicar isso em detalhes na próxima aula. Então agora, se você já cometeu algum desses erros que eu te mostrei na aula de hoje, me conta aqui nos comentários, que eu vou fazer questão de ler e vou adorar saber um pouco mais sobre a sua história. E se você tem alguma pergunta, pode deixar aqui nos comentários, porque no vídeo 3 dessa série eu vou selecionar algumas e respondê-las. Então, um beijo grande e eu te vejo na próxima aula.